Oi, gente, tudo bem? Bom, agora o nosso vídeo sobre a consignação em pagamento judicial, ok? Então vamos lá, tá? Lembrando que esse procedimento de consignação em pagamento judicial, ele é válido tanto para as obrigações de quantia quanto para as obrigações de entrega de coisa, tá? Só não é possível fazer esse procedimento aqui no caso das obrigações de fazer. Aliás, nem este e nem o procedimento que a gente já estudou de consignação em pagamento extrajudicial. Não cabe consignação em pagamento em obrigações de fazer, ok? Esse procedimento, gente, ele está regulamentado dos artigos 540 e 549 do Código de Processo Civil, né? E ele se inicia com uma petição inicial. Essa petição inicial, gente, a comprovação, né, dos requisitos dela, ela está descrita no artigo 542 do Código de Processo Civil e ela vai envolver, obviamente, né, no que couber os artigos 319 e 320, lembrando que é um procedimento especial, então não há a questão da designação de audiência de conciliação ou mediação, tá? Mas essa petição inicial ela tem que respeitar aqueles requisitos referentes à questão do direcionamento da petição, ou seja, as regrinhas de competência direcionadas ao juízo, a qualificação das partes, fatos, fundamentos jurídicos, pedidos, requerimentos e valor da causa, tá? Bom, como que essa petição inicial ela é feita? Eu utilizo no que couber o artigo 319 e o artigo 320, e especificamente o artigo 542 do Código de Processo Civil. Então, nessa petição, gente, eu já tenho que fazer, né, o depósito, já tenho que fazer um requerimento para que o juiz autorize o depósito da quantia ou coisa, né, que deve ser efetivada em 5 dias, contados do deferimento da petição inicial, a não ser que eu esteja fazendo esse procedimento de consignação em pagamento judicial, gente, logo após ter feito o procedimento de consignação em pagamento extrajudicial, né? Se for uma obrigação de quantia e eu já tiver feito o procedimento da consignação em pagamento extrajudicial e tiver naquele prazo de 1 mês, né, que houve a recusa aí em relação ao recebimento da obrigação por parte do credor, aí nesse caso eu não vou ter que fazer um novo depósito, porque o depósito já está no banco, não é verdade? Mas não sendo esta situação, o juiz ele vai determinar que o autor, que no caso, né, nesse caso aqui é o devedor, que ele faça o depósito do dinheiro, da quantia ou da coisa no prazo de 5 dias, tá? Eu tenho que fazer também o requerimento de citação do réu para poder levantar o depósito ou oferecer contestação. E aí, nesse caso da petição inicial, gente, o valor da causa é o valor da quantia ou da coisa a ser depositada. Ok? Esse que vai ser o valor da causa aqui na petição de consignação em pagamento. Certo? E se por um acaso não for feito o depósito nesse prazo de 5 dias contados do deferimento da petição inicial? A petição inicial, nesse caso, gente, ela vai ser indeferida e o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tá? Então, o juiz deferiu a petição inicial, determinou o prazo de 5 dias para você fazer o depósito da coisa ou da quantia. Se você não cumpre esse prazo de 5 dias, o processo é extinto sem resolução do mérito, ok? Bom, o juiz, então, ele despacha a sua petição inicial, vai despachar a petição inicial do devedor, né, ora autor da consignação em pagamento, e vai determinar a citação do credor para receber, né, o valor, ou no caso para oferecer a contestação, tá? Levantar o depósito ou oferecer a contestação. Qual que é o prazo que o credor, que é réu nessa ação, vai ter para poder se manifestar, ou seja, para poder levantar o depósito ou oferecer contestação? 15 dias, tá? O prazo aqui, gente, é o prazo do procedimento comum, ou seja, prazo de 15 dias. Então, o credor vai ser citado, ou os credores, ou supostos credores, né, serão citados. Por que credores ou supostos credores? Porque percebam, este procedimento de consignação em pagamento judicial pode ser utilizado quando eu tiver dúvida de quem é o credor legítimo.
né? Então, nesse caso, por isso que eu coloquei para vocês supostos credores. Uma pergunta que sempre ocorre nesses casos, percebam, o artigo 542, ele traz a hipótese do réu ser citado para levantar depósito ou oferecer contestação. Mas é claro, gente, que o réu também pode ficar em silêncio, né? Se ele não levantar o depósito e também não oferecer a contestação, ele vai ficar revel, e ficando revel, a gente tem um principal efeito da revelia surtindo aí nesse procedimento, ou seja, se ele se mantém em silêncio, é como se ele estivesse aceitando aquele depósito que foi feito. E aí, obviamente, então, nesse caso, o devedor ele vai ficar livre da obrigação, tá? Mas vamos lá. Bom, enquanto o credor não disser que aceita o depósito, né, ou não impugnar, tá? O devedor, ele pode requerer o levantamento da coisa ou da quantia. Então, enquanto tiver nesse prazo de 15 dias, gente, o devedor, que é autor dessa ação, ele pode voltar atrás. Uai, professora, mas o credor, né, enquanto ele não disser que ele aceita, o devedor, ele pode voltar atrás e pode, então, levantar esse depósito dessa coisa ou dessa quantia que ele fez? Pode, gente. Mas qual que seria o sentido disso, né? Do devedor pedir o levantamento, requerer o levantamento da coisa, da quantia. Vai que, gente, o devedor vê que ele está fazendo um procedimento que não tem necessidade. Vamos pensar, por exemplo, né, que nós estamos diante de uma obrigação condicional, tá? Ou seja, subordinada a uma condição. O que é condição? Evento futuro e incerto. Enquanto a condição não for implementada, não há obrigação em relação ao pagamento, né? Inclusive, o credor ele não pode nem aceitar receber a obrigação, porque se ele aceita, ele pode ter que restituir a obrigação em dobro para o devedor, né? E aí vai que o devedor, ele analisa, tá? E chega nesse patamar e fala assim, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, eu tô fazendo um procedimento de consignação e pagamento sem necessidade. E aí, enquanto o credor não se manifestar, não disser que aceita o depósito, ou não apresentar a contestação, né? Enquanto ele não se manifestar nesse prazo aqui, ó, gente, de 15 dias, o devedor, se ele quiser, ele pode requerer o levantamento da coisa da quantia. E aí, nesse caso, né, gente, vai haver extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Pode acontecer, gente, do credor aceitar o depósito, e aí, se ele aceitar o depósito, o credor, que é réu na ação, que vai arcar com custas e honorários advocatícios. Por que que ele vai arcar com custas e honorários advocatícios? Porque ele deu causa à ação, gente. Olha só, se ele aceitou receber judicialmente, né, é porque ele deu causa à ação, ou seja, poderia simplesmente ter recebido sem a necessidade do devedor ter feito esse procedimento de consignação em pagamento, tá? Então, o credor, se ele aceita o valor, né, do depósito ou da coisa pretendida, ele arca com as custas e honorários advocatícios, e nesse caso, né, a liberação do devedor, tá? Ou pode acontecer, gente, do credor responder, né, do credor contestar. E aí, se o credor contestar, gente, a gente tem um limite com relação às matérias que ele pode contestar. Esse limite está descrito no artigo 544 do Código de Processo Civil, tá? Então, o credor, ele se limita às matérias que estão tratadas no artigo 544. Ou seja, ele pode dizer na contestação que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida, tá? Que foi justa a recusa, ou seja, pode falar que o valor não estava correto, por isso que foi justa, ou que a obrigação ainda não estava vencida, por isso que foi justa, e era uma obrigação condicionada e por isso que ele não quis receber, tá? Ele pode dizer, gente, que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Ah, nós combinamos que eu iria até ele, que é a regra geral, né, dos procedimentos em relação ao pagamento, o credor que vai até o devedor. Lembrem-se do que nós falamos, né, já. Lembrem-se do Chaves, tá? Como é que é lá no Chaves, né?
o seu Madruga fica lá dentro de casa quietinho e fica guardando o seu barriga para poder pagar o aluguel, não é? Essa é a regra geral aí em relação aos pagamentos, tá? E aí suponhamos então que estava seguindo a regra geral e o credor ele pode questionar dizendo que foi até o devedor e o devedor não quis fazer o pagamento, por exemplo, que seria o inciso 3, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, tá? Como também pode ser alegado aí por parte do credor que o depósito não é integral. Esse depósito não é integral, gente, é como se fosse um braço aí dessa questão da justa causa, tá? Da justa recusa, melhor dizendo, né? Quando o depósito não é integral, isso se enquadra também numa hipótese de justa recusa, mas o legislador quis deixar separadinho, então isso pode ser alegado especificamente que o valor pretendido não era o valor total ou que a coisa que foi depositada não era, né, a coisa que foi pactuada, tá? E aí, gente, o que acontece? No caso de ser dito que o depósito não é integral, essa alegação ela só vai ser levada em consideração se o réu, ou seja, se o credor, indicar qual que é o montante que ele entende devido. Então, se ele disser, por exemplo, que o valor que está sendo, se for uma obrigação de quantia, e se ele disser que o valor que está sendo depositado por parte do devedor, que é autor na ação de consignação e pagamento, está errado, ele tem que indicar qual que é o valor correto, tá? E aí, gente, se ele apresentar a resposta, né? Se o credor apresentar a resposta, ou seja, contestação, vai seguir o procedimento dos artigos 545 e seguintes do Código de Processo Civil, ou seja, vai ser apresentada essa contestação vai ser analisada, vai ser verificada a questão da insuficiência do depósito. Então, se o depósito ele for insuficiente, né, se for uma obrigação de quantia e o valor não for o valor completo, o juiz vai determinar, então, que o autor, ou seja, que o devedor, ele complemente esse depósito no prazo de 10 dias, tá? A não ser que a obrigatoriedade do pagamento integral, gente, ela faça com que o contrato deixe de existir, né? É o que diz aí a respeito do caso no artigo 545 no caput, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, se o valor não tiver sido depositado de forma integral e tiver disposto no contrato que, se não for feito de forma integral, acarreta aí a resolução do contrato, aí nesse caso, né, não tem como fazer a complementação do valor, tá? E aí, o que acontece, gente? Se por um acaso, né, for feita a complementação do valor, tá? O réu, ele pode levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada. E aí, gente, vai haver uma liberação parcial do autor, que é o devedor, né? Vai haver uma liberação parcial do autor e vai seguir o processo só com relação à parcela controvertida. O que é a parcela controvertida? O valor da diferença, tá? O valor da diferença é que vai ser discutido daí por diante, ok? Se a gente tiver uma sentença, por exemplo, que conclua pela insuficiência desse depósito, gente, sempre que possível, essa sentença ela vai dispor a respeito de qual que é o montante devido. Então, falou que o valor é insuficiente, o juiz também vai sentenciar o procedimento sempre que possível, dizendo qual que seria o valor devido. E isso, obviamente, né, como é uma sentença, a gente já estudou, isso é um título executivo judicial, tá? Se não for paga essa diferença, isso é título executivo judicial e é possível que seja feito o cumprimento de sentença, né, por quantia certa, tá? Após liquidação, se for o caso, né? Se a sentença, por exemplo, não estipular o valor, eu tenho que fazer uma liquidação para depois fazer o cumprimento de sentença, matéria que vocês, inclusive, já estudaram no semestre passado, tá? Se o juiz, no entanto, julgar procedente o pedido, ou seja, né, julgar procedente o pedido da ação de consignação e pagamento, ele vai declarar extinta a obrigação e vai condenar o réu, que é o credor, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tá? Da mesma forma vai acontecer, a gente já viu aqui, ó, né? Se o credor aceitar o depósito, ele vai arcar com as custas e com os honorários advocatícios e o devedor vai ficar liberado, tá?
Se por um acaso, gente, acontecer alguma dúvida em relação a quem é o suposto credor, né? O autor, ele vai requerer o devedor, né, que é o autor, ele vai requerer o depósito e a citação dos possíveis credores, tá? Para poder comprovar o seu direito. E aí, se acontecer isso, gente, se não comparecer nenhum pretendente, né, desses supostos credores que foram citados, se não comparecer ninguém, vai ser convertido esse depósito em arrecadação de coisas vagas. Vocês estão estudando com alguns de vocês, né? Quem é do 7º período está estudando já direito sucessório. E aí vocês vão estudar a questão da herança jacente, herança vacante e herança jacente. Né? Primeiro a herança jacente, depois ela fica vacante. O procedimento aqui é o mesmo, tá? De arrecadação de coisas vagas. Se comparecer só um, gente, dos supostos credores, o juiz ele vai decidir de plano com relação a esse suposto credor. E se comparecer mais de um credor, o juiz ele vai declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação, ou seja, o devedor vai ficar livre da obrigação, tá? E o processo ele vai continuar a correr entre os supostos credores, somente para poder decidir quem que é o credor legítimo, quem é que vai ficar com o dinheiro, né, ou com a coisa que foi consignada ali em pagamento, ok? Bom, e aí, gente, só para poder destacar, tá? Opa. Só para poder destacar, gente, que no caso de o credor ficar em silêncio, se ele ficar silente com relação, né, a esse pagamento que foi realizado, e pagamento, né, eu quero deixar bem claro que quando eu falo em pagamento, gente, é cumprimento da obrigação, tá? Se por um acaso ele ficar em silêncio, se ele não se manifestar, acontece, né, a mesma coisa que aconteceria se ele estivesse aceitando o depósito, tá? Haverá a liberação do devedor e esse credor, que é réu, revel, vai ter que arcar com as custas e honorários advocatícios, ok? Então, estou à disposição de vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.